Queremos agradecer pelo dia especial que podemos ter com o Senhor e, mais do que isso, podemos, compartilhar esse estudo juntos. Queremos, pedir uma bênção especial e que nós possamos nos esforçar para compreender o porquê das coisas e que esta é mais uma forma de nós podermos aprender a estudar aquilo que o Senhor tem trazido para nós através das pessoas escolhidas para fazer isso por nós, que são a Tese e o Parminder. Nós pedimos que o Senhor possa nos prender a atenção a esse estudo, já que é algo tão sublime e importante e especial. Nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu queria começar explicando um pouquinho o porquê dessa tela. Eu vou compartilhar com vocês as minhas notas pessoais. Essa é uma forma de eu estudar e é uma forma, para mim, que me ajuda muito essa forma. Então nós vamos começar a leitura. É a mesma coisa, só que está em letras cursivas e foi feito por mim. Então, a Ana Paula, no estudo anterior, ela falou bem sobre, começou com o assunto em que a Rachel trata, e a gente vai continuar essa leitura para também fazer uma recapitulação e dar continuidade ao estudo. Vamos lá. Essa é uma tese de mestrado de Rachel. Ela fez essa tese na Universidade de Maine, em 2006, e essa é a tese usada, também foi feita na universidade, ela fez essa tese estudando na Universidade de New Hampshire, e foi a tese usada pela TES para dar esse estudo. Então, ela diz, então é uma tese de mestrado onde ela está falando sobre o estado do protestantismo em 1798, e ela vai direcionar para esta rivalidade em um contexto específico, ou seja, uma história específica na qual está se desenvolvendo um plano de fundo ali. Ela vai falar de um nome em específico, Jedediah Morse. Que rivalidade é essa? A rivalidade que ela está se referindo é a rivalidade entre o conservadorismo e os liberais, que têm que surgir para lutar por seus direitos. Jedediah Morse é considerado o líder dos conservadores. Seu filho é co-inventor do código Morse. Jedediah Morse ele vem de um ministério, um forte conservador, um desses senhores antigos que percebeu que eles estavam perdendo o seu lugar na sociedade como líderes. Então, quando ela diz Nova Inglaterra aqui, ela está se referindo a essa porção nos Estados Unidos. Gerações antes da Revolução Americana, a Nova Inglaterra manteve uma relação cooperativa entre religião e governo. Religião é virtude pública, governo, deveres públicos, juntamente com o republicanismo, liberalismo. Eles criaram uma mistura, o clero da Nova Inglaterra, na interpretação deles do estado de virtude da sociedade americana, o aumento de infidelidade e irreligião. Significa que as forças do mal estavam vencendo. Esse era o olhar dos conservadores, tá?
eu queria não tô conseguindo. Não consigo ver minha câmera. Eu sei que ela está aberta, Gabriel, mas eu não consigo vê-la. A gente Bom, consegue te ver sim. tá, então vou continuar. Eu aqui não estou conseguindo ver, não sei por quê. Então, significava que as forças do mal estavam vencendo. Esse era o olhar dos conservadores. Essa reviravolta foi crítica para homens que alimentavam o sonho de criar um novo Israel na nação americana. Então, eles estão identificando alguma coisa que a gente já acreditava que os Estados Unidos era a nova Inglaterra. Ou seja, outras pessoas já entendiam que os Estados Unidos era a terra prometida. A terra gloriosa foi a terra de Canaã, e a terra gloriosa moderna é agora os Estados Unidos. E eles identificaram isso, e tem essa tensão, porque eles sempre mantiveram essa cooperação entre religião e governo, virtude pública e deveres públicos. Lembra? Religião, virtude pública. De, governo, deveres públicos. Está aqui embaixo, ó, aqui. Então, como temos ali o republicanismo, o liberalismo, que é conhecido como esse experimento republicano, porque ainda não era provado que nenhuma forma de democracia funcionava. Então, isso cria um ambiente bastante tenso. Eles acreditavam no milenismo, que os 1000 anos estavam chegando, e essa doutrina desempenhou um grande papel na próxima luta revolucionária com a Grã-Bretanha. Isso foi em torno de com a Grã-Bretanha. Então, ali em 1700, eles acreditaram que eles eram o novo Israel. Mas esse conceito dos próximos 1000 anos de paz e prosperidade foi uma grande parte nessa revolução contra a Grã-Bretanha. Então, isso tomou um bom pedaço, uma boa parte, tomou tempo. Como ministros da Nova Inglaterra, da era revolucionária, resistia à tirania em nome de Deus e mantinham mantinham a liberdade como a virtude do novo Israel americano. E proclamavam que compartilhar esses valores com toda a humanidade. Está cortado aqui um pouquinho. A América se tornaria sede principal da Igreja de Cristo. A sociedade da Nova Inglaterra era particularmente suscetível ao forjamento de uma conexão entre esferas políticas e religiosas por várias razões. Então, a gente vê que eles acreditavam aqui, eles eram propensos a fazer essa conexão, sabe? Eles eram propensos a usar a, a na verdade, forjar, que é mais grave, uma conexão entre essas esferas, religião e Estado. Quais são as razões? Então, ela está falando aqui de como eles eram suscetíveis à união de igreja e Estado. Quem está falando? A Rachel, que a gente estamos nos baseando na tese dela. Várias fontes influenciaram o desenvolvimento do milenismo. Primeiro, os conflitos com a França, renovando os sentimentos anticatólicos na América e se encaixando perfeitamente dentro da geração que tinha o milenismo nessa percepção das conspirações católicas. Estavam diretamente ligados a uma concepção apocalíptica da história, na qual os franceses seriam cúmplices seriam cúmplices de Satanás e subjugar os eleitos de Deus na Nova Inglaterra, né? Os sujeitos de Deus, os eleitos de Deus da Nova Inglaterra.
Então, eles estão vendo esses eventos externos políticos de uma forma bem religiosa, e com isso eles estão, vendo, hã, a ameaça do papado, e estão começando a ver a França e acreditando que a França e o papado são as ferramentas de Satanás para minar os Estados Unidos. Então a gente está vendo aí, a gente vê que o que acontece é que, Jedediah Moss e o líder dessa ala conservadora, dessa facção, eles têm uma visão dessa forma, de que, eh, a Igreja Católica e o papado estão, relacionados com os ataques satânicos, né. Eles estão vendo esses eventos externos, políticos, de uma forma bem religiosa, e a ameaça com isso, eles estão vendo, né, achando que isso é uma ameaça que vem do papado, e está começando a ver a França, e acreditando que a França e o papado são as ferramentas de Satanás. Para minar os Estados Unidos, porque nessa história, que eles estão em perigo, de guerra com a França. O que que acontece? Tem todo uma acontecimentos externos no país que estão contribuindo para isso. E eles, vão colocar a culpa desses acontecimentos que estão fazendo toda essa pressão, e que está influenciando diretamente nisso, eles vão culpar, hã o papado e a França, eles vão vocês vão ver que eles estão levando isso ao pé da letra, eles estão entendendo isso como algo literal. Eles não entram em guerra com a França, mas havia uma possibilidade deles entrarem em guerra com a França, ali no fim de 1790. No final do século XVIII, havia um enorme interesse pelos livros apocalípticos da Bíblia. Então, no final de 1700, ali em 1798, tem esse grande interesse nos livros de Daniel e Apocalipse. Esse aumento da popularidade do pensamento milenar durante o início da República foi alimentado pelo drama dos acontecimentos recentes. O milenismo prosperou em eventos dramáticos. O clero conservador, liderado por Jedediah Moss, acreditava que a decadência da virtude pública, a ascensão da fé evangélica, o que eles chamam os liberais, e as políticas republicanas democráticas eram uma grande ameaça para seu poder social. Então, eles têm um problema com a moralidade. E aí a gente pode voltar em 1989, na linha dos 144.000, e a gente vai lembrar que maioria moral está ligado a Jerry Farrell. Eu quero que a gente lembre e tenha em mente o que aconteceu em 1989. Então, eu entendo que a Tess está querendo fazer uma comparação com o que está acontecendo ali também, em 1790, porque a gente já está familiarizado com esse conceito de um reavivamento dentro do protestantismo, o medo de perder a moralidade nos Estados Unidos. Eles acham que vão perder suas influências como líderes antigos anciões, e também o declínio dos Estados Unidos. Ao eles virem a receber o juízo de Deus por causa da imoralidade. Então eles estão ligando, todos esses fatos e acontecimentos à imoralidade, que o juízo de Deus virá, por causa disso, né. Eles estão dando responsabilidade à imoralidade. Eh A mesma coisa que Jedediah Moss estava pregando na história em 1798. Então a gente vê isso em 1989, e a gente vê também em 1798. Ela está fazendo uma comparação. Durante os anos de 1790, Massachusetts Ocidental e todo Connecticut, hã, permaneceu dominado por congregacionistas ortodoxos, conservadores que superam os liberais significativamente. Eh
Aqui está falando da Universidade de Yale, e que essas universidades tiveram um papel muito importante, localizados em antigos locais calvinistas, eram Timothy Dwight, em 1950 até 1817, foi liderada por ele. Seria um aliado crucial de Jedediah Moss. Durante a década de 1790, ele estava focado nos deveres sociais da igreja, então ele se identificou com o objetivo do antigo clero calvinista ortodoxo. Então, o que ela está dizendo aqui é que esta área era particularmente mantida pelos conservadores e que um bastão disso é a Universidade de Yale. E o líder dessa universidade, Timothy Dwight, é a mesma coisa se nos referimos à Liberty Universe. Desde a ratificação da Constituição em 1789, Dwight correspondia a colegas, líderes e religiosos. Ou seja, existe uma cadeia, uma sequência, né? Um segmento nessa crença, aceitando o domínio da congregação ortodoxa. E agora, essas universidades, elas fazem parte disso, porque essas pessoas que lideram essas universidades seguem essa ideologia. Dwight era a cabeça desse Yale College. Ele enfatizou a importância de moralidade. Ele advertiu que se essa nova Constituição que os Estados Unidos tinham assinado não iria reestabelecer a justiça na humanidade, a não ser que seja acompanhada por uma moralidade em todas as classes de pessoas. Como eu disse, havia fatos externos que estavam acontecendo nos Estados Unidos muito, muito importantes. Um deles era a Constituição, que pela primeira vez era escrita. A Constituição não era uma Constituição escrita, então ela se torna uma Constituição escrita pela primeira vez nesse período, que eu acho que eu já tinha visto aqui. Só um pouquinho, porque eu quero. 1789. Então, é nesse período que a Constituição escrita ela começa. E isso também vai interferir, tá? E isso aí é o milenarismo, tá? Ok. Dwight, deixa eu ver se tem mais aqui em cima. Dwight defendeu o papel público político no clero. Então, o que ele está dizendo é: a Constituição é muito boa até agora, mas se a América quer ser próspera, ela precisa ser moral, e o governo não pode fazer isso. Esse é o nosso trabalho, entre o político e o religioso. O que ele está fazendo aí? União de igreja e Estado. Os deveres sociais das congregações do ministro era zelar entre guardar o caráter moral da sociedade. Por esta razão, Jedediah Moss e o clérigo se referiam a si mesmos como vigias e usavam o milenarismo como, estou corrigindo, tá, gente? Para legitimar seu papel como guardiãos sociais. Em um de seus sermões, Morse discutiu críticas que ele recebeu por se intrometer na política. E ele responde: isso é um novo crime da igreja se envolver na política? Não. Isso é o cristianismo antigo, assim como o sacerdócio, os sacerdotes e profetas sob a dispensação do Antigo Testamento. Cristo e seus apóstolos no Novo Testamento, os cleros cristãos, eles pregaram política. Em um de seus sermões, Morse
ele discutiu críticas que ele recebeu por se intrometer na política. Ele responde: isso é um novo crime da igreja, se envolver na política? Não, isso é um cristianismo antigo. Assim como o sacerdócio, os sacerdotes e profetas sob a dispensação do Antigo Testamento. Cristo e seus apóstolos, no Novo Testamento, os cleros cristãos, eles pregaram a política. Encucaram sujeição e magistrados civis à obediência à lei. Eles advertiram as pessoas sobre a animosidade de divisão, e o que eles querem dizer é que a mistura de igreja e Estado não é nada novo. Eu quero que a gente veja que o que está acontecendo no Estado aqui. Quem é o presidente da América em 1798? John Adams. Ele foi o segundo presidente dos Estados Unidos. De 4 de março de 1797, ele atuou, a 4 de março de 1801. Nós vemos que ele tem uma ameaça para essa presidência que ele vai exercer. E ele tem. É porque aqui para o meu texto. Ah, tá. E ele tem uma eleição para 1800. E tudo isso que ele fala sobre interferir na política é porque Jedediah Moss ele dava suporte a John Adams. John Adams, ou seja, gente, Jedediah Moss era o líder do conservadorismo, ok? E ele, na liderança clériga, na liderança ortodoxa, o que ele fazia? Ele, ele trazia isso em favor de John Adams, que era o presidente nesse período. Ou seja, eles pensavam iguais entre a união de igreja e Estado. John Adams, sem nos aprofundar na história de John Adams, se a gente estivesse ali vivos nesse dia, a gente teria discordado dele fortemente também. Em 1798, ele fez a lei do estrangeiro. Por que eu estou citando, até cita isso? Essas são atitudes do presidente John Adams, e o que faz mostrar que tipo de ideologia ele tinha, né? O que ele defendia. Então, ele fez atos de sedição no estrangeiro, ele restringiu os direitos e ações dos imigrantes e limitou a liberdade de expressão e de imprensa, sendo essa, de longe, a mais controversa das 4 leis. Esse era o presidente que governava os Estados Unidos. Essa era a forma como ele atuava. O que a gente entende aqui? Ele não era democrático. Qualquer um que criticava o governo era pressionado em publicações de jornal. Na verdade, o que quer dizer aqui é que qualquer um que criticasse o governo, quando fizessem publicações jornalísticas, eles eram punidos com essas leis que esse presidente fez. Os atos aqui até se refere aqui, que são essas, ela diz que ele limitou a liberdade de imprensa, e ela diz que essa é de longe a mais controversa das 4 leis. Vê como é grave, né? Ele tira a liberdade da imprensa, tira a liberdade da fala, né? De questionar. Então, os 4 atos foram: 1, a lei de naturalização; 2, aliens, a lei de o estrangeiro, amigos; e 3, os inimigos alienígenas; e 4, a lei de sedição, né? A primeira lei, essa é uma explicação que eu trouxe para vocês, eu acho interessante a gente entender, para a gente também fazer uma comparação, porque é o passado nos dizendo o que está acontecendo no presente.
para a gente. Então, a primeira é de 5 a 14 anos, é que seria dada a cidadania, tá? Mas, o que quer dizer aqui, que eu escrevi aqui, é que demoraria 5 a 14 anos. A segunda lei é deportar ou prender qualquer imigrante considerado perigoso para a paz e, segmento dos Estados Unidos. A 3 é despertar ou, na verdade, deportar, desculpa, ou prender imigrantes do sexo masculino acima de 14 anos de idade a partir de uma nação hostil. Ou seja, se eles interpretassem que a esses imigrantes eram hostis à lei deles, então eles seriam deportados. E 4, finalmente, mais controversa, é a Sedição Act. As pessoas acusadas de violar a lei de sedição, né, essas pessoas, a lei impedia as pessoas acusadas de violar a lei de sedição de usar o fato de que suas declarações críticas haviam sido verdade, como uma defesa em tribunal. Como resultado, vários editores de jornais que criticaram a administração, eh eh idealista de Adams foram condenados por violar a lei de sedição. Portanto, ele não era um presidente democrático. Eu falei um pouco antes. Jedediah Moss dava apoio a John Adams, ele dava suporte a eles. Tinha uma aproximação grande, com diálogos estreitos, ah, estreitos entre eles. E Jedediah Moss mantinha uma forte aproximação com membros do governo de John Adams. Isso é importante para nós lembrar, quando ele fala em trabalhar com o Estado, é porque ele tem alguém que ele favorece aqui no partido político. Mais para frente, o clero congregacional americano, os conservadores, encontraram a nação, a noção de separação entre igreja e Estado como sendo inconcebível. A teologia puritana pregava o relacionamento entre igreja e Estado, basicamente na doutrina influente do milenarismo civil dos 1000 anos. O clero esperava assumir um maior papel na sociedade americana após a Revolução, e durante a década de 1790, procurou aumentar o papel, de ministério, e se tornou, eu não sei aqui. Ele fez mapas atribuindo ao clero um grande papel de manutenção da fidelidade de Connecticut, de Connecticut. Então, se a gente olhar, a gente vai ver que ele realmente faz esses mapas e ele atribui ao clero esse papel de fidelidade a Connecticut, servindo como controle sobre o espírito dominador do republicanismo. Ele até sugeriu que, quando ministros pregavam os sermões do ano da eleição, eles deveriam enviar histórias de eventos do passado para resolução política e na prevenção do surgimento de qualquer facção. Gente, deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é uma sugestão de Jedediah Moss a John Adams e aos políticos que fazem parte desse partido e desse governo. E Jedediah Moss, ele instrui os seus também da religião, da igreja, do clero. Ele sugere que eles deveriam pregar sermões no ano da eleição e deveriam enviar essas histórias. Eles deveriam fazer uma comparação do sermão
com a história que estaria acontecendo ali nos Estados Unidos. E ele queria fazer uma prevenção de quê? De surgimento de novos grupos que vão lutar contra o conservadorismo, né. Entretanto, a maioria dos americanos não estavam mais dispostos a permitir, elites religiosas para interpretar esses eventos políticos. Para eles, apesar desse novo conjunto de desafios, o Ministério Conservador da Nova Inglaterra não estava disposto a descartar suas visões de uma utopia religiosa e republicana nos Estados Unidos. Além disso, não estavam dispostos a desistir de seus postos e papel na formação dessa utopia. Então, a gente volta a entender que eles não queriam perder seus espaços, seu lugar na sociedade, e o que isso representava para eles com relação ao domínio, né, religioso. Continuando com as imagens bíblicas usadas para descrever a luta revolucionária, eles aplicariam temas semelhantes ao desenvolvimento social dessa nova república, tendo assistido às maravilhas divinas contra Faraó e tendo rapidamente pegando armas para destruir o Egito. O Egito sendo como se fosse a Grã-Bretanha, a Nova Inglaterra, e a experiência com a democracia agora, eles no deserto, dependia nada além da moralidade deles. Então nós temos aqui os israelitas saem do Egito, eles estão fazendo essa comparação, eles saem das mãos de seus opressores e agora a grandeza nacional deles depende da moralidade das pessoas, e é assim que esses ministros eles estão como esses conservadores, estão defendendo isso. Eles estão falando a Constituição é muito boa, esses direitos e liberdades são muito bons, são úteis até agora, mas para que a gente seja bem-sucedido como uma nação, sabendo que já nos libertamos da Grã-Bretanha, como se fosse o Egito. Mas agora, no deserto, nós precisamos provar a nossa moralidade individual. Esse é o papel do clero. Ou não seremos nacionalmente, politicamente bem-sucedidos e nações como a França vão nos derrubar. Eu só quero que nos lembremos que esse é o mesmo pensamento que eles estão carregando até 1863, na questão da Guerra Civil Americana, ali entre 1861 e 1863. Primeiro, se eles dizem que a Israel foi libertado do Egito e foi para a Terra Gloriosa Prometida, o que Israel fez com os habitantes da Terra Prometida? Matou-os à espada, removeu-os de lá. Então, o que esses grandes dos Estados Unidos, esses peregrinos, o que eles tinham que fazer com os índios americanos? Na mentalidade deles, removê-los, matá-los, exterminá-los e tirá-los dali. Isso estava fazendo parte do papel da ideologia deles. Ou seja, eles interpretavam literalmente o que eles viam na Bíblia, né? Então, quando Israel entra em Canaã, o que eles têm? Eles têm a escravidão institucionalizada. O que Deus esperava do novo Israel, os Estados Unidos? Uma escravidão institucionalizada. Por que está escrito aqui isso? Porque eles criam nisso. Eles criam que Deus esperava que deveria haver mesmo essa escravidão e que estivesse regularizada, institucionalizada. Então, é dessa forma que eles estão interpretando a o Israel antigo, para se definirem sem usar métodos corretos de parábola. Se vocês estão familiarizados, como a gente discute sobre dispensacionalismo, então isso é exatamente a lógica que eles estão usando agora. Eles estão dizendo que o sucesso dos Estados Unidos como uma república depende da moralidade do povo. Essa nova sociedade não refletia a virtude que o clero queria ver na sociedade. Eles tinham medo do destino da sociedade, tanto na religião,
e no sentido político, porque eles estavam ligados, bem como os seus medos pessoais de perder sua influência, e levou eles a procurar uma solução. Isso levou a uma parceria entre federalistas e o clero conservador. Embora nunca de forma oficial tivesse sido inaugurado uma campanha em que o clero conservador, com Jedediah Moss como seu líder, eh, essa era uma relação direta com Jedediah Moss e com essa facção conservadora que que está junto com John Adams, que ele está dando suporte a John Adams. E como vimos antes, quando falamos de democracia, ele não era um bom presidente, John Adams. Em 1798, nós citamos as 4 leis assinadas por John Adams. Para lidar com as pressões externas, o que a tese está querendo dizer? Vou voltar um pouquinho. Ela está querendo dizer que eh, John Adams, que é Estado, está sendo apoiada pela Igreja Jedediah Morse, é, que é um líder conservador, e ela diz que como a gente viu sobre as 4 leis que ele colocou lá, sancionou lá, ele não é uma pessoa democrática, né. Então, para lidar com as pressões externas que estavam impactando sua administração, quando a gente pensa também sobre a tensão que está surgindo com a França, John Adams decidiu declarar um dia nacional de jejum e oração. Eh, a pressão que está surgindo política é nada mais, nada menos culpa de John Adams. É ele o presidente, é ele que está tirando o direito das pessoas, é ele que está infringindo a democracia, não permitindo a democracia. E todos esses acontecimentos externos que são fortes, né? Eles estão tendo uma repercussão direta no, na no meio como um todo, tanto na religião quanto diretamente na política, ele decide criar esse Dia Nacional de Jejum e Oração. Então, de onde vem esse ato? Do presidente dos Estados Unidos. Isso já havia sido feito antes, e não era uma coisa completamente nova, mas ele tornou muito mais religioso do que já havia sido antes. Não era destinado a ser um evento religioso, a linguagem das proclamações do dia de jejum de Adams afirma que claramente as intenções religiosas e a preocupação que ele compartilhava com os líderes políticos e sociais de sua religião, a região conservadora, a religião conservadora. Eh Então, ele torna esse dia um dia mais especial. Se vocês pesquisarem sobre o primeiro dia de jejum que foi lançado, nacional, a gente vai ver que realmente não é dessa forma, mas John Adams, ele torna ele mais religioso, né, e essa é a intenção dele, né, porque ele crê nisso. Então, ele compartilhava isso, ele quer compartilhar, essa ligação da religião, e da influência da religião com esses líderes políticos e sociais, eh, e conservador, que é a religião, que é o conservadorismo. Então, citando John Adams, lembre desse dia de jejum, essa é uma fala de John Adams, né. Lembre-se desse dia de jejum, as numerosas, ofensas contra Deus, o mais alto, e confessá-los diante dele com uma penitência sincera. Implora sua misericórdia perdoadora através do grande mediador e redentor, e por nossas transgressões passadas, e ore, porque pela graça do seu Espírito Santo podemos ser dispostos e capacitados para darmos uma obediência mais adequada para suas requisições justas a esse tempo que vem. Então, ele está ligando diretamente a moralidade da nação como uma cura ou solução para os problemas políticos que surgem na sua administração.
e que a sua administração está enfrentando. Estavam muitos na América declarando tais dias de jejum como sendo inaceitável. Algumas pessoas estavam declarando como isso uma coisa inaceitável. Numa nova república, muitas pessoas diziam. Então, as pessoas diziam que esse jejum era algo inaceitável. Numa nova república, muitas pessoas diziam isso. E o que acontecia nesses dias é que eles iriam se encontrar na igreja, nas igrejas, e teriam o sermão do dia de jejum, um particular e relevante. Ai, nem estou entendendo aqui. Que se torna conhecido. É um sermão que se tornou muito conhecido, que foi o sermão desse primeiro dia de jejum, de 9 de maio de 1798, quando Jedediah Moss vai ao púlpito e ele faz umas afirmações interessantes. O sermão do dia de jejum, geralmente, ele seguia o formato de Jeremias. Então, quando ele diz Jeremias, ele está se referindo ao livro de Jeremias. Quando Jeremias se levantaria e trabalharia sobre os pecados do povo, né, julgamento de Deus, então, nesse dia de jejum, os sermões seriam colocados nesta forma. Olha os nossos pecados, olha o que está por vir na nossa nação. A gente tem que se arrepender por causa dos pecados que fizemos à nação. Eu quero citar um de seus sermões. Esse foi um sermão posterior. Nós vamos voltar aqui. É 29 de novembro de 1798. Morse ainda informou sua congregação de uma ameaça muito grande e grave, sugerindo que se os cidadãos americanos não mudassem o seu comportamento, o furo do governo estava em questão. Ao apresentar uma solução, Morse censurou a falta de lei contra tal moralidade. Então, eles estão dizendo que não existem e que faltam leis instituídas pelo Estado para corrigir a moralidade do povo. Citando ele, muitas das nossas leis, de fato, contra o vício e a moralidade daqueles, particularmente contra a devassidão humana, contra a profanação humana, jogos e quebrar o sábado sobre uma carta morta. Então ele diz bem assim: a gente tem leis para reforçar a moralidade nos Estados Unidos. Ele se refere à lei sobre cais, por exemplo, deixa eu entender, mas também as leis contra linguagens, profanação, imoralidade e bebida. Então, Jedediah Moss, ele está se referindo às leis que já existem na Constituição, mas agora ele está colocando mais, que precisa dessa lei contra a imoralidade, bebida, a forma de linguagem, etc. Ele está dizendo a gente, tem essas leis no Estado, mas são cartas mortas. Então, ele está se referindo àquelas leis que já existem como algo que não tem efeito. Eles não estão sendo propriamente forçados, o governo não está forçando a moralidade pública, mas não nas mãos de um orador acostumado a integrar relações políticas e religiosas como Moss, Thomas Jefferson tornou fraco e perverso Acaz, tornou-se fraco e perverso Acaz. O que ele está fazendo na história de Jeremias? Ele está colocando o futuro possível presidente que vai concorrer à presidência contra John Adams, que é Thomas Jefferson, como Acaz, né? E John Adams tornou-se, vou continuar lendo, o piedoso Zedequias. Então, o que Jedediah Moss fez? Ele usa as passagens bíblicas de uma forma literal, sem metodologia, com um entendimento errôneo,
e ele toma Jefferson como, Zedequias e coloca Thomas Jefferson como Acaz e coloca John Adams como Zedequias. Então agora nós temos 2 facções políticas que eles estão ali discutindo. Então nós temos Thomas Jefferson e John Adams. Ele foi recebido, eh eh encarado de maneira bastante favorável pelo ramo liberal do protestantismo, mas o ramo conservador viu como Acaz da Bíblia, porque ele próprio não era tão religioso. Aqui ela está dizendo que ele foi bem recebido, até de maneira favorável pelos liberais, mas os conservadores o colocava como um rei perverso, né, como um líder perverso, como o rei Acaz. Eh, e ela diz, porque ele próprio não era tão religioso, ele parecia ser mais deísta, ele não era realmente um protestante forte como eles queriam. Eles o viam como alguém que não era normalmente apto para liderar a nação, de modo que o ramo conservador apoiou John Adams e os liberais Thomas Jefferson. Então, os liberais estavam sendo apoiados e liderados por Thomas Jefferson e os conservadores por John Adams. E Jedediah Moss, em seus sermões, usaria essas histórias bíblicas, como ele usou a de Acaz e Ezequias, para representar Thomas Jefferson e John Adams. A mensagem era franca, e qualquer pessoa familiarizada com Isaías se apoiaria à eleição de um candidato à presidência com muitas semelhanças com o rei Comacás. Eh, essa aqui é uma pessoa que levantou perguntas, bem apropriadas em 1799 em favor do conservadorismo, ele fazia parte do conservadorismo, e essa pessoa pergunta: "Quem não percebe uma semelhança feliz entre a conduta do rei judeu e do presidente americano?" Se você fosse olhar para Thomas Jefferson, aqui já fala da Tess, e John Adams, esse movimento ficaria do lado de Thomas Jefferson. Apesar de aparente, eh, desinteresse pela religião por parte de Thomas Jefferson. Ele era o único que, eh, ele era o único que acreditava na separação de igreja e Estado. Numa carta de 30 de junho de 1799 a Morse, John Jay expressou o sofrimento de muitos conservadores políticos sociais. John Jay também era um membro influente, e de grandes posses, que estava do lado do conservadorismo, de Jedediah Moss. E este é um dos aliados, escrevendo para Jedediah Moss: "Vemos muitas coisas, meu caro senhor, que podem ser alteradas para melhor, e isso creio. Tem sido sempre o caso, mas nesse período há certamente um número e uma série, de acontecimentos e circunstâncias in invulgares que assumem um aspecto eh, Os federalistas da Nova Inglaterra e o clero conservador da congregação, aliados, por tempos incertos e objetivos semelhantes, identificaram 2 perigos para a experiência republicana americana e para a própria existência da União em si. Então nós temos algumas coisas acontecendo. Esses são os aspectos, isso é o que está acontecendo fora, eh, na política, externamente, que está influenciando diretamente, ah, nesses acontecimentos. O primeiro grande despertamento, desculpa, que a gente vê que começa lá em 1700, a gente vê os 2 ramos, protestantismo, do protestantismo, que é o conservadorismo e o liberalismo, eventos externos cataclísticos, que aí vem o que eu citei primeiro aqui dentro, é isso mesmo. Aí vem a Revolução Americana, a formação da República, a Constituição escrita, tensão contínua com a Grã-Bretanha, divisão de território, a Revolução Francesa, tensão com a França quase desenvolvendo uma guerra. Isso tudo está acontecendo, de
externamente e que, óbvio, está influenciando internamente de forma drástica. Portanto, todas essas pessoas estão sacudindo eles. E você tem esses anciãos conservadores que estão sentindo que estão perdendo lugar na sociedade, e eles estão achando que, se perderem isso, a América vai cair. O que Jedediah Moss faz é uma tática particularmente interessante, enquanto eu quero descrevê-la como acredita em tudo que ele estava dizendo e fazendo. E o que ele faz em 1798, ele está lendo a Bíblia literalmente, aplicando literalmente, crendo naquilo. O que ele faz em 1798, naquele dia de jejum, é que ele vai no púlpito e dá a eles exatamente o que eles esperam. Ele fala da imoralidade, ele fala dos problemas, como eles precisam se arrepender, e o medo do inferno. E esse tipo de sermão. Logo que esse tipo de sermão era o que eles queriam ouvir. Então, ele fala do medo, do inferno, fogo, e eles estão prontos para ouvir isso. Ele declarou à sua audiência que há muito que se suspeita da sociedade secreta, e que essa sociedade secreta está sob a influência da direção da França. Ah, e que a França, ela é detentora de poderes subversivos, né? Com, com relação à religião, e do governo existia e contra o governo que existia nesse país, que era os Estados Unidos. Além disso, ao enfatizar as preocupações dos líderes políticos religiosos da Nova Inglaterra, fornecia os elementos aos elementos conservadores da política e religião americana, uma explicação imensamente eficaz. Então, ele diz assim: por que essa facção liberal está crescendo? Por que temos essa tensão política? Por que achamos a imoralidade tolerada? Por que temos alguém como Thomas Jefferson aumentando o poder e ameaçando nossas administrações atuais? John Adams só serviu em termo, ele está ali concorrendo à reeleição de 1800. E Thomas Jefferson está provando ser uma ameaça a eles. Então, Jedediah Moss vai dizer bem assim: porque por que tem ameaça a John Adams? Por que existe essa ameaça a John Adams? Essa é a ameaça externa. Por que a gente vê essa tensão política crescendo ali nos Estados Unidos e esse rei Acaz imoral levantando e vai destruir esse país? Então ele diz: é o trabalho subversivo da França, particularmente sob a influência da direção da França, combinado com o papado através de sociedades secretas, normalmente os Illuminates. O Illuminati de Baviera combinou as ameaças apresentadas pelos franceses e as crescentes facções liberais numa só, e formou um inimigo. O que Jedediah Moss faz? Ele traz no sermão para essas pessoas teorias de conspiração. E como que ele introduz isso? Ele pega o conflito que está existindo com a França externamente e ele usa esse conflito como forma de colocar a França como responsável por liderar, trazer os Illuminates e por protegê-los, sabe? E então ele acusa os Illuminates de Baviera, que é na França. Então ele combina essas ameaças e ele apresenta os franceses como essas crescentes facções liberais inimigas. Os de Nova Inglaterra, em particular, poderiam identificar como inimigo final. Por quê? Eles estavam vendo isso como
a Bíblia estava mostrando para eles como um momento final. Então eles estão dizendo assim, então o Estado profundo, trabalhando contra John Adams e contra os conservadores, contra a facção conservadora e a religião conservadora também. Eles vão dizer que Thomas Jefferson e aqueles que dão suporte a ele e o apoiam, não apenas politicamente, mas também a facção liberal do protestantismo, está sob o controle dos Illuminates de Bavieras, ou Illuminates de Baviera. E isso é o ponto de virada. Isso é a introdução ao protestantismo de teorias de conspiração para justificar suas ideologias políticas. Então, esse é o ponto de virada nesse período em que, no primeiro grande despertar, em que Jedediah Moss faz essa conexão, mas ele faz isso, introduzindo fortemente e, como diz a tese, de uma forma muito eficaz, o as teorias de conspirações. Então, eles pegam isso como a ameaça para o conservadorismo, e as ameaças são esses liberais protestantes, esses ministros liberais crescendo a influência e a ameaça, e Thomas Jefferson, as pessoas que estão, pegando o republicanismo muito longe, e o povo imoral, as pessoas e seus vícios, e resumem todas essas ameaças em uma coisa que pode satisfazer esses conservadores. Ele diz: "Esse é o trabalho da infiltração da sociedade secreta nos Estados Unidos, os Illuminates". Ele aproveitou a ameaça Illuminati para, obter meios políticos. Ele diz: 2 estados estavam abrigando a sociedade Illuminati. Ele se refere à Virgínia e a Nova York. Por que ele está falando desses 2 estados? Ele não tem nenhuma evidência para isso, mas a razão, por que faz dizer isso, é que a Virgínia e Nova York estão abrigando os Illuminates, que faz ele dizer isso, que a Virgínia e Nova York estão abrigando os Illuminates, é porque a Virgínia é o lar do estado de quem? De Thomas Jefferson. E Nova York é o lar de um apoiador de Thomas Jefferson, rico e influente. Então, ele faz isso, ele quer derrubar logo tanto Thomas Jefferson quanto seu melhor apoiador. Virgínia era a cidade e estado de origem de Thomas Jefferson. Nova York era o estado natal de outro homem que recentemente se tornara o inimigo de John Adams, escrevendo uma carta vilã, criticando incansavelmente John Adams. Nova York era o estado natal de esse homem, era Alexander Hamilton. Eu ainda estou no meu horário? Acredito que eu passei, né, Gabriel? Alguém pode me dar essa informação? Ok, obrigada. Então, ele coloca todas essas ameaças ao protestantismo conservador, que acreditava nessa combinação de igreja e Estado, os 1000 anos de prosperidade, a América é o novo Israel. E ele fala, ameaça, para nós em cada parte, é este estado profundo, onde todo mundo está trabalhando, os liberais estão trabalhando ali, por trás das cenas, escondidos. Thomas Jefferson, e Alexander Hamilton, eles estão trabalhando junto nos bastidores. É um trabalho de potências estrangeiras para nos controlar, conectando isso com a França e papado. Eles acreditam que eles estão unidos e estão fazendo isso através dos Illuminates. O que eu acabei de dizer? O que Tess está dizendo aqui? Ela está dizendo que Jedediah Moss, ele está dizendo que Thomas Jefferson
e Alexander Hamilton estão junto com os Illuminatis, fazendo um trabalho sem que eles possam ser percebidos, né, contra a, contra os Estados Unidos, ajudados pela França e o Papado. Tudo teoria de conspiração. Isso criou uma tempestade. Ele faz isso em maio de 1798 e ele repete mais forte ali no final do ano, quando Thomas Jefferson proclama outro dia de jejum. Ele tem um outro sermão, então ele praticamente se torna mais radicalizado nesse ponto de vista, e em 1799 ele torna isso mais forte na sua linguagem. Ele dizia que tinha uma carta de um homem particular na Inglaterra que confirmaria se os Illuminatis estavam ativos ou não, e ativos na América. Então temos esses dois homens, Jedediah Moss está liderando esse ramo conservador e particularmente centrado em torno da Yale University. Mas tem outro ramo que está ali centralizado ao redor de Harvard. Então você tem ali as duas universidades, Yale, Yale, que é o conservadorismo, e Harvard, são os liberais, né? E ela se refere aqui com liderança em Harvard, William Batley. Esse ramo liberal era liderado por William Batley. Ele foi educado em Harvard e se tornou membro daquele ramo do congregacionismo. Ele era decisivamente liberal e deixava mulheres pregar. Ele não acreditava que só gente como ele poderia pregar. Ele não possuía ambições políticas. Ele iria promover estudantes e usar o seu propósito, o seu próprio salário para dar suporte aos membros pobres. Da sua congregação. Por duas vezes, Thomas Jefferson ofereceu a ele uma posição proeminente, William Batley, aqui com esse lado liberal, e John Adams com Jedediah Moss e o lado conservador. Mas ele rejeitou essas duas vezes. William Batley era completamente oposto a Jedediah Moss e com antecedentes e ligação, era lógico que Batley desafiaria a apresentação de Moss de ameaça com relação à ameaça Illuminati. Já ligado ao jornal da zona, Batley usou o jornal para desacreditar Moss e a teoria de conspiração dos Illuminati de Baviera. Ele não expressou sentimentos duros ao clero, que acreditava ter sido enganado pela ignorância e pelo atual clima cultural nas suas primeiras denúncias do Illuminati. No início de 1799, publicou sob o pseudônimo Cornelius um panfleto intitulado Extratos das Provas de Conspiração do Professor Robinson, com breves reflexões que documentou as várias inconsistências e argumentos ilógicos que estavam sendo utilizados para construir essa teoria Illuminati, essa ideologia citada por William Batley. Então, William Batley traz essa teoria, que é agora uma pessoa que está lutando contra Jedediah Moss, e ele faz isso por escrito num jornal no qual ele tinha grande influência, e ele quer derrubar as teorias de conspirações que Jedediah Moss está incutindo nessas pessoas e no clero. E ele tem compaixão dessas pessoas, ele entende que é a ignorância dessas pessoas que está fazendo eles crerem nisso. Mas para essa ordem, essas pessoas que estão formando, defendendo essa teoria de conspiração, os homens vão intrometer-se, que estudaram a sua Bíblia e não a humanidade para a qual ela foi escrita. E sabe mais das suas próprias opiniões por dogmas do que por história e investigação.
Betley acreditava que o clero sofria influência indevida de indivíduos sem escrúpulos e ambiciosos, e da sua própria ignorância e intolerância pessoal. Então, mais tarde, se você terminar de ler esta tese, escrito sobre esse período de tempo, Jedediah Moss afirmava que ele tinha uma carta em sua posse de um homem na Inglaterra que provaria a existência dos Illuminati nos Estados Unidos. Então, William Betley escreveu para esse mesmo homem europeu e disse: você me diz o que você escreveu nessa carta? Jedediah Moss se recusou em tornar público essa carta e seu conteúdo. No fim desse caso, Jedediah Moss foi humilhado, ele foi refutado, ele disse que tinha evidência, mas quando ele foi forçado por William Betley a apresentar essa evidência, verificou-se que ele havia fabricado aquela falsa prova. Se havia algo que aquela carta poderia dizer, era a desaprovação ao posicionamento dele. Então, ele acabou praticamente humilhado pela fabricação de evidência para dar suporte à sua teoria de conspiração. Então, a gente viu aqui os dois ramos, conservadores e liberais, dentro do protestantismo e esse reavivamento, né? E a gente já viu isso antes de 1989 e já foi apresentado, ou seja, aqui tem a Lia dos 144 mil, a gente sabe que em 1999 a gente conhece o Jerry Farrell traz a maioria moral, e ela diz que isso já foi apresentado muito mais, né, aqui, o que conduz a 1999 do que muito mais, isso já foi muito mais apresentado aqui, sobre o que conduz a 1999, do que o que conduz a 1798. Repetidamente a gente tem visto isso. Aqui, em 1999, a gente vê Jerry Farrell, e aqueles conservadores que interpretam a América como a nova Inglaterra gloriosa, nova Terra gloriosa, desculpa. Interpretando de uma forma sem entendimento de mudanças dispensacionais, ou seja, eles não têm metodologia, né, correta. Então, eles estão fazendo uma interpretação errônea. Eles acham que os Estados Unidos têm que ter segregação institucionalizada. Eles não vão mais falar de escravidão, mas eles rejeitam o movimento de direitos civis, lutam contra eles, porque como Israel foi segregada por raça, então a América também deveria ser segregada por raça. Então nós temos muitos protestantes naquele período de tempo que estão dando suporte ao movimento dos direitos civis, né? Então eles estão então, nós temos a divisão ali. A divisão dentro do protestantismo, e você consegue ver isso mesmo agora, que existem muitas pessoas que são maioria negra nos Estados Unidos, nesse período ao qual a gente está se referindo. Eu vou terminar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse estudo, essa leitura, e nós vamos terminar com uma oração, se ninguém tiver nada a perguntar ou... Irmã Rose, só para eu conseguir concatenar todas as informações que a senhora passou agora, que na verdade é uma revisão de uma forma didática, eu gostaria de colocar assim e gostaria que a senhora me dissesse se o meu pensamento está correto. Okay. Se a gente colocar isso numa linha progressiva, o que a irmã anciã Tess está nos dizendo é um fractal, um período de tempo que aconteceu para que a gente fique admoestados com relação a situações que se repetem na história da humanidade. Seria isso? Seria isso, exatamente isso. Que em todas as dispensações, Deus vem trabalhando com a humanidade, mas mesmo levantando, que nem no caso, os protestantes que saíram meio que refugiados da Europa,
que vieram para a Terra Gloriosa, que seria, no caso, os Estados Unidos na época, e isso, se a gente puxasse em outros momentos, aconteceu a mesma coisa. Eles criaram subterfúgios, sendo falsos moralistas, porque eles continuaram fazendo coisas, como que eu posso colocar? Se eu entendi o que você quer dizer, e eu acho que a gente pode lembrar do que a Ana deu mais no final, um pouco logo depois dessa leitura a gente vai ver, que isso é o que acontece, está fazendo uma comparação do Israel antigo, tá? Com o Israel moderno. E a gente olhando para o Israel antigo, a gente vai enxergar o presente, certo? Ele vai nos guiar. E isso sobre moralidade, quando eu falo que a Ana falou na aula passada, é o entendimento dos fariseus, né? Isso é o entendimento que laodiceano. Então, é exatamente isso, sim. É tudo o que acontece numa estrutura externa de numa política externa de um país e que reflete diretamente na parte interna, porque está havendo aí uma união de igreja e Estado, sabe? E isso traz consequências das duas formas, interna e externamente. Mas o que está acontecendo é que esses conflitos externos estão sendo colocados como culpa da imoralidade das pessoas. E quem são os imorais que eles consideram imorais? Às vezes, né, irmã, eles se colocam como falso moralistas, porque nem eles praticam o que eles pregam. Sim, sim, mas a gente sabe já disso, que eles são falsos moralistas, mas eles estão colocando isso contra os liberais, que querem lutar pelos direitos de igualdade, não ser comandados por um clero específico que está fazendo isso já há muito tempo. Só para completar aqui, meu raciocínio, assim, quando eles se sentem ameaçados, quando eles, né, os liberais, no caso, os conservadores, quando eles se sentem ameaçados, aí eles criam informações erradas, fake news, para vamos supor, para se preservar no seu erro, seria isso? Sim, eu vou te responder essa pergunta e vou terminar, porque você chega no ponto final, onde eu estou. São essas teorias de conspirações que aconteceram nesse período que influenciou até aqui, está influenciando até aqui. Esse foi o ponto de virada de Jedediah Moss, que foi trazer essas falsas teorias, entende? E isso está acontecendo hoje? Sim, isso está acontecendo hoje. Isso nos impede de enxergar aquilo que nós precisamos ver, entende? Então, da onde está vindo isso? Do touro ápice, né? A gente falta ainda, nós não conseguimos lidar com tudo isso ainda. Então, esse é o grande perigo. E as teorias de conspiração estão de uma forma incrivelmente estão enormes, elas são base da nossa desinformação. Elas perturbam, elas atrapalham, entende? E esse era o objetivo inicial de Jedediah Moss, e como ela disse, Tess, ele fez de uma forma eficaz, ficou, entende? E nós vamos ver no restante desse estudo as pessoas que estão trazendo isso com força e com grande influência para a religião, entende? Para o clero. Eu vou terminar espero ter respondido sua pergunta, irmã querida, e nós vamos terminar agora com uma oração. Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, mas mais do que tudo, por como o Senhor nos traz as coisas e pela sua paciência que repetidamente nos ensina e repetidamente nos mostra aquilo que nós precisamos entender, nos traz, são coisas reais,
São coisas que estão acontecendo externa e internamente, e que nós não podemos fechar os olhos para elas. Querido Deus, que o Senhor possa nos ajudar a refletir sobre esse estudo e que ele possa influenciar em nós, porque isso é necessário. Nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, de estudar aquilo que o Senhor traz para nós, e nós queremos pedir uma bênção especial sobre cada pessoa desse movimento, e principalmente sobre os nossos líderes, todos eles. Nós queremos também pedir uma bênção sobre o mundo, segundo a tua vontade. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue conosco, abençoando também o culto que virá. Em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.